Gostaria de agradecer à igreja pela oportunidade e também cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje nós vamos estar falando sobre as bem-aventuranças do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem ensinado no monte, mas Ele continua ensinando nos dias de hoje a cada um de nós, todos os dias. Vamos estar lendo, abrindo nossas Bíblias, lá em Mateus 5, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 5, do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se deles seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus eterno, graças te damos, Senhor, porque sabemos que não somos nada sem a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra nesta noite, Senhor. Me usa como instrumento nas Tuas mãos. Perdoa meus pecados, minhas falhas, Senhor, e me capacita segundo a Tua vontade, Pai. E que tanto as pessoas que nos ouvem aqui na igreja, quanto aqueles que nos ouvem em suas casas, em seus lares, possam também ser tocados pela Tua palavra, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, é que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua ensinando a cada um de nós, todos os dias. Quando você abre a tua Bíblia e você lê, é Jesus te ensinando, a cada dia, a você entender coisas que ainda você não está entendendo, ou quando o momento difícil da sua vida, mas você abre a tua Bíblia e você lê ali e Deus fala contigo. É o mesmo que Jesus está te ensinando pessoalmente, porque Jesus é a palavra viva de Deus, é o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Mas a Bíblia também é Jesus, porque é a palavra viva de Deus, que fala com cada um de nós, nas nossas dificuldades, nas nossas tristezas, nos nossos abatimentos. Então é que Ele vem ensinando, assim como ensinou os discípulos, ensinou a multidão, Ele vem ensinando a nós também. Vem dizendo assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, irmãos, são os humildes, os simples, sem orgulho, sem arrogância. Aquelas pessoas simples que, na verdade, não vivem no orgulho, na soberba de si mesmo, achando que é maior do que o outro, mas pelo contrário, faz as pessoas ao seu redor maior do que ele e honra as pessoas. São as pessoas simples de coração. E a Bíblia diz que dessas pessoas, porque deles é o reino dos céus, porque é a ordenança do Senhor, que você ame ao seu irmão mais do que a si mesmo, né? Inclusive é um dos mandamentos. E você fica vendo o seguinte, que
Essas pessoas que são humildes, lá em Provérbios 16, 19, diz assim, ó: melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir a riqueza com os soberbos. Às vezes você tem várias pessoas ao teu redor, no lugar de trabalho, em vários lugares que você vai, que são pessoas soberbas, pessoas que um está querendo enganar o outro, um na verdade está dando risada, mas a intenção que você olha nos olhos é de prejudicar, de fazer mal. E você fica vendo o seguinte: as pessoas que são calmas, tranquilas, que são simples, é uma pessoa boa de se viver, é uma pessoa boa de você ter amizade. Uma coisa que também eu tenho aprendido muito, irmãos, é o seguinte: quando você chega perto de uma pessoa que é crente, e que você não sabe que ela é crente, mas você começa a conversar e você faz amizade como se fosse de muitos anos. Em pouco tempo você tem assim, aquela amizade firme ali com a pessoa. Sabe por quê? O mesmo Espírito que está em você está nela. E um reconhece o outro. Pelo mesmo Espírito que habita em você, habita na pessoa também ali. Assim como da parte do mal também. As pessoas más, as pessoas que andam na mesma situação, elas se conhecem, mesmo sem nunca ter visto a pessoa. Porque o espírito ruim que está um, está no outro. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus também se reconhecem. Porque um Espírito reina no coração de um, de outro, mas é o mesmo Espírito. Por isso que a gente se dá tão bem, às vezes, com pessoas que você nem sabia que era crente, e depois você fica sabendo que a pessoa era cristã também. E assim, o Senhor continua nos ensinando, fala assim, ó: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nesse período que muitas pessoas têm falecido, o Senhor tem recolhido muita gente. Uma coisa nós temos que aprender, irmão: a chave da morte do inferno não está na mão da Covid, não está no poder da Covid. A chave da morte do inferno está na mão de Jesus Cristo. Está escrito que o Senhor desceu às profundezas e tomou a chave da morte do inferno. Chave é poder. Quem tem o poder é Jesus Cristo. Só parte quem Ele quer. Não é a Covid que determina. Tanto é que nós temos várias pessoas recuperadas. Eu mesmo tive e me recuperei, minha esposa teve e se recuperou. Muitas pessoas têm sido recuperadas. Mas tem partido aquele que Deus quer. Porque o nascer e o morrer não está na mão do homem, está na mão de Deus. E o choro, na verdade, se prolonga, a tristeza e a dor aumenta, quando a pessoa, na verdade, não conhece muito a Bíblia. Não digo que não tenha dor, nós temos dor quando perde alguém. Todos nós somos humanos, temos isso. Mas o Senhor conforta o coração daquele que está triste. O Senhor consola o coração daquele que perdeu. O Senhor traz o refrigério. O Senhor veio para enxugar as lágrimas, para dar, na verdade, o conforto, para acalmar o nossa tristeza, nosso abatimento. Então, é no Senhor que você vai conseguir encontrar a paz em meio à tribulação, em meio à luta. É Ele que vai chegar com providência. Por mais que alguém fale alguma coisa para você, tem momentos que palavras não vão resolver. Mas um versículo, uma palavra que você lê de Deus, que vem de encontro ao teu coração, quebra tudo aquilo. Quebra aquela tristeza, quebra aquele abatimento, tira aquela dor e vai sarando aquela ferida. O Senhor faz isso. O Senhor consola o coração daqueles que choram. Muitos que estão em casa, às vezes, têm chorado pelas perdas que têm acontecido. Mas aprenda uma coisa: o nascer e o morrer está na mão de Deus. Portanto, é que você vai no cemitério e você vê campa com todas as idades. Não é isso? Quando você vai lá, você olha assim, tem campa de todas as idades. Então, em todas as idades se morre gente. Desde no ventre da mãe até 120 anos, 130 anos, o tempo que consegui viver. Então, não está na mão do homem, está na mão de Deus.
E assim como está na mão dele, ele entra com refrigério, ele entra com conforto na tua vida. Creia nisso. E aqui diz assim, ó, Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 61, 2 diz assim, ó, Jesus veio para consolar os tristes que choram. Jesus veio para isso. E também Apocalipse 21, 4 diz assim, ó, e ele enxugará toda lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas antigas já passaram. Assim como o Senhor enxuga nossas lágrimas nos dias de hoje, quando nós temos perda, estamos tristes, o Senhor continuará enxugando nossas lágrimas, porque lá no céu não vai ter tristeza nem dor. Creia nisso. Isso acontece, irmãos. Isso acontece. Eu perdi minha mãe, eu estava lá em Rondônia, quando ela partiu. Eu estava triste, estava abatido, porque não tinha condição de vir ver ela, porque era muito longe, antes dela partir. Quando ela partiu, eu fiquei sabendo, e naquela mesma noite, o Senhor confortou meu coração. O Senhor enxugou minhas lágrimas. E pode enxugar a tua também. Basta clamar a Ele, pedir para Ele, que Ele vai entrar com providência. Essa tristeza que está no teu coração te abatendo, passará, porque Ele veio para consolar os que choram. E aqui diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, os mansos são aquelas pessoas sossegadas, calma, tranquila e obediente. Porque o rebelde é desobediente. E rebeldia é o mesmo que feitiçaria. E feiticeiro não entra no reino dos céus. A Bíblia diz que o pecado de rebeldia é o mesmo de feitiçaria. Mas aqui diz assim, ó, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, na verdade, são as pessoas tranquilas que obedecem. Porque aqueles que obedecem, o que acontece? Fazem a vontade do Senhor. E se faz a vontade do Senhor, o Senhor entra com providência nas suas necessidades. O Senhor entra com providência nas suas causas. O Senhor entra com providência nas suas preocupações e dificuldades. Para aqueles que obedecem, aqueles que são mansos. Porque muitas vezes você olha manso assim e fala assim, é a pessoa caladinha que não reage, que não revida. Não, ele na verdade põe tudo na mão de Deus. E o Senhor diz assim, irai-vos, mas não pequeis, minha é a vingança. A vingança pertence a você? Não, a vingança pertence ao Senhor. Ele recompensará, Ele dá a cada um aquilo que semeia. Cada um, o que está semeando vai colher, mas o Senhor vai providenciar. Não pertence a nós nos vingarmos, não pertence a nós irarmos ou querer pagar o mal com o mal, mas sim obedecer ao Senhor e entender que na verdade Ele está no controle. Isaías 37, 11 diz assim, ó, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Além de desfrutar daquilo que tem na terra, ainda terá paz em abundância, paz em meia tribulação, em meia luta, paz em meia perda, paz em meia guerra. Não é a paz quando está tudo bem, tranquilo, não. Essa paz aí é fácil. Saiu o pagamento, eu estou em paz. Saiu o pagamento, mas no dia seguinte já está nele. A paz já foi embora, que pagou as contas, não sobrou mais nada. Não é essa paz que está falando. Está falando da paz que permanece depois que acabou tudo. Aquela paz que quando você abre a geladeira, só tem água. Aquela paz que você olha, está tudo indo de cabeça para baixo. Mas Deus te dá paz nessa hora. Te dá uma paz que vem de dentro da tua alma, que Deus coloca. Para você ter sabedoria e tentar
resolver os problemas segundo não a tua vontade, mas segundo a vontade do teu Deus, que sabe todos os problemas, sabe a solução de todas as dificuldades. É Ele que dá a paz que excede o entendimento, a paz que vai confortar o teu coração nas dificuldades, nas lutas, aonde você está na mesa de cirurgia, está operando de uma doença grave, mas tu está ali em paz. E as pessoas que não têm o Deus que você serve, estão xingando os médicos muitas vezes. Irmãos, ter paz na dificuldade dos outros é fácil. Agora, ter paz quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está passando a situação, quando o diagnóstico não é para os outros, é para você. É aí que a paz do Senhor entra em refrigério no teu coração, para te confortar, para te ajudar. Essa paz que Deus te dá, aonde todo mundo está apavorado, mas você está tranquilo, crendo no Deus que você serve, sabendo que Ele está no controle e nada escapa do controle dEle. Porque se Ele não estiver no controle, é o inimigo que está, irmãos. Mas tu não pertence mais a este mundo, tu pertence a Deus. Então quem está no controle da tua vida é o Senhor. E o Senhor estando no controle da tua vida, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda a Bíblia fala mais em Tessalonicenses: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Além de você entender que tudo é para o teu bem, tu tem que agradecer a Deus, dar graças a Deus por tudo isso. Aí tu fala assim: poxa, mas o que o Senhor, que a Bíblia muitas vezes nos fala, parece que é loucura, parece que é algo fora do comum. Mas você não vive nos caminhos do mundo, você vive segundo a palavra do Senhor, segundo o que Ele te ensinou. E o que Ele te ensina não é os padrões do mundo, totalmente ao contrário. Então, na verdade, é você agradecer por tudo que você tem passado, sabendo que o Senhor está no controle da tua vida, está te ensinando, está te conduzindo, chamando de volta para o caminho, te aconselhando, não deixando você pecar, não deixando você errar, para que você chegue na condição de varão perfeito, na presença dEle. Aqui diz assim, ó: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, são os que buscam a retidão. Fome e sede de justiça são os que buscam a santificação. Mas muitas vezes a pessoa pensa o seguinte: não, olha, veja só, você busca a santificação porque você é salvo. Não se busca a santificação para ser salvo. Preste atenção. Ninguém vai ser santo para ser salvo. É salvo o pecador. Mas depois que ele é salvo, aí ele vai buscar o quê? A santificação, se apartar do pecado, viver em comunhão com Deus. Mas isso não antes, depois da salvação. E aí você fica dizendo o seguinte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas não é a tua justiça, não é o teu conceito de justiça. Porque muitas vezes a nossa justiça é falha, irmãos. Porque a gente olha só um lado, não olha os dois lados. A nossa justiça muitas vezes pende para um lado só. Aí tu fala assim: como, irmão? Eu avalio os dois lados. Assiste o repórter, a televisão, a reportagem. Tu está vendo só um lado da história, tu já condenou e matou a pessoa. Aquele merece mesmo morrer mesmo. Muitas vezes a gente é levado a isso, irmão. Mas por quê? Porque você só olha o lado, tu não olha o outro lado. Então, o que acontece? A nossa justiça é falha, mas aqui diz assim, ó: essa justiça que está falando aqui, fome e sede de justiça, é o que busca a retidão, a santidade, um relacionamento pleno com Deus, querer mais de Deus. Porque nosso Deus não é justo,
Ele não é a verdade? Quando você quer mais dele, você está buscando ter fome e sede de justiça, aprender mais de Deus, ter mais comunhão com o teu Deus. Isso é fome e sede de justiça. Entendeu? Então aqui diz assim, ó: creia em Jesus Cristo e será justificado diante de Deus. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Irmãos, a justiça está atrelado à fé. Mas como assim? Se você quer ver para crer, isso não é fé. Isso, na verdade, é dúvida. E se você duvida, não crê. Ter fé é você não ver e acreditar, e confiar. A fé leva você a confiar sem ver, e acreditar que o Senhor vai entrar com providência em socorro na tua vida, mesmo você não vendo, sabendo que o teu socorro não vem de você, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. E a gente crê nisso tudo por fé, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que você vai agradar a Deus se não tiver fé? A fé tem que ter, o acreditar sem ver tem que ter, porque a fé é a prova daquelas coisas que não se... é o firme fundamento das coisas que não se veem. Pastor, me ajuda aí. É a prova das coisas que não se veem, firme fundamento das coisas que se espera, e a certeza das coisas que não se vê. É isso mesmo. Então, irmãos, isso na verdade é fé. E essa fé que agrada a Deus. A fé que você vai além das adversidades. Você ora e acredita, não duvida. Deus vai entrar com providência, porque é assim que Ele se agrada. E aqui diz assim, ó: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, isso aqui é tremendo. Ser praticante de misericórdia, misericórdia. Ser praticante da misericórdia. Porque se você recebeu o perdão de uma multidão de pecados quando você se converteu, e foi perdoado muito pecado de você, não foi pouco não, certo? E Deus, na verdade, pôs a zero, e tomou você, e você agora é justo perante o Senhor, porque o sangue de Cristo está sobre você, e você alcançou misericórdia. Nada mais justo do que você usar desta misericórdia para com o teu próximo, praticando a misericórdia, porque o que acontece? Deus se agrada disso, daqueles que são misericordiosos, daqueles que na verdade têm misericórdia para com o seu próximo. Não usa de julgamento de ferro e fogo. Não, eu não vou ajudar, porque se eu ajudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala para você fazer julgamento para ajudar alguém. Se você tem condição de fazer e não faz, você peca. O pecado é seu. Está em Tiago 4,17. Você tem que, na verdade, tem condição, faça. Não faça julgamento, porque não cabe a você julgar. A Bíblia não diz isso. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,17. Então o pecado não é de quem te pediu. O pecado é de você que fez julgamento e tinha condição e não ajudou. Porque o Senhor não te ajuda nas dificuldades, não te ajuda nas tuas aflições, não te ajuda quando você precisa, não usa de misericórdia com você. Por que você não usa de misericórdia com os outros? Cabe a nós ser praticante da misericórdia que Deus nos dá, assim como do amor também que Deus nos dá, né? Aqui diz assim, ó: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Irmãos, os limpos de coração
são, em Salmo 15, 2 diz assim, ó: aquele que é honesto, sincero em tudo quanto faz, e que pratica a justiça, e que de coração fala a verdade. Daquele que anda na honestidade, que anda na verdade. Na verdade, esses são os limpos de coração. E a Bíblia fala que esses limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vão ver a Deus, vão ver Deus no dia a dia deles. Ele vê Deus em muitas coisas. Quantas vezes Deus fala contigo durante o dia e você não vê? Deus usa até um ímpio para falar contigo. Você não é crente? Por que você não crê no Deus que você serve? É Deus falando contigo, mas usa a boca de quem Ele quiser. Usou para Balaão uma mula para falar com ele? Não pode usar qualquer um para falar contigo? E aquele que é limpo de coração, ele enxerga a Deus nessas coisas, enxerga a cada dia. A Bíblia diz também o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Irmãos, os pacificadores são aqueles que usam de perdão em meia tribulação, em meia luta. Olha só o que diz Mateus 5,44. Mateus 5,44, muitas vezes, quando me converti, eu li esse versículo e falei: não, isso aqui é impossível, não tem como praticar isso. Mas, irmãos, isso aqui é para o dia a dia do crente. Não é para o pastor, para os diáconos, para a liderança, não. É para o dia a dia do crente. Você é cristão? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Isso é para o seu dia. Diz aqui, ó: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. É fácil? Não. Mas tem resultado? Tem. Quando você ora pelas pessoas que está te perseguindo, você ora para Deus salvar essas pessoas, você ora para Deus transformar a vida delas. Se elas se converterem, se tornou teu amigo, vai andar na fé junto contigo, não vai te perseguir mais. Mas se ele não se converter e não quiser saber de Deus, ele vai parar de te perturbar também, porque o inimigo não quer perder os seus cavalos. Aprenda isso. Quando você ora por alguém que te persegue, por que aquele vizinho muitas vezes liga o som alto e fica te perturbando? Porque você nunca tem orado por ele, e ele não é cristão. Mas Deus quer que você ore por ele. Mas você, de livre e espontânea vontade, não vai orar se ele não te perturbar. Aí ele começa a te perturbar, mas você vai orar por ele, para que Deus salve, para que Deus transforme, para que Deus liberte. Aí o que acontece? O inimigo não quer que ele seja salvo, fala para ele: para, não perturba mais, não fique perturbando, porque se perturbar, vai que Deus salve. A oração do justo pode muito em seus efeitos, vai que Deus salve. Se Deus salvar, eu perdi meu cavalo. Está entendendo? Isso funciona, irmãos. Isso funciona porque eu já fiz. E funciona. Creia. São coisas que, na verdade, o que acontece? Orações que você faz segundo o que Deus quer. E aqui fala os pacificadores. Não é ir lá discutir, não é ir lá brigar, não é ir lá tentar resolver na força do braço, é orar. A tua arma não é a força do teu braço, a tua arma é a oração. É você orar a Deus, é você pedir para Deus entrar com providência. Ele vai fazer, Ele vai mudar a situação, Ele vai reverter a situação ao teu favor. As coisas vão mudar. Ou você crê no poder do teu Deus, ou você crê na força do teu braço. Mas como o meu braço é fraco, e a Bíblia diz assim, ó: maldito o homem, maldito eu, que confio em mim, e uso da força do meu braço, e aparto o meu coração do Senhor. Se eu confio na força do meu braço, para Deus eu sou maldito. Então, como você não quer ser maldito, então ore e ponha na mão de Deus. Ponha Deus à frente, deixa Deus trabalhar a teu favor.
Ele quer fazer isso, mas você quer que ele faça? Ou você quer o gostinho da vingança? Muitas vezes nós queremos, né? O gostinho da vingança. Mas a vingança não pertence a nós, pertence a Deus, irmãos. Então, na verdade, a tua atuação como cristão, qual é? Orar. Orar e pôr na mão de Deus. Deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar a teu favor. Então, as bem-aventuranças aqui, obrigado, é para você entender o seguinte: a oração é a chave da tua vitória. A oração é a tua cura. A oração é o teu conforto. A oração é o refrigério no teu coração. A oração é a solução dos problemas da tua vida. A oração é a tua arma fundamental. E citando a palavra ainda, aí a arma vai atirar com certeza e bem certeira no alvo que você quer atingir. Mas bem-aventurado os pacificadores. Muitas vezes você vê a pessoa é pacificadora, mas é a pessoa que ora, que intercede, que põe Deus à frente, e as coisas vão se, resolvendo. Por quê? Porque ele é bom? Não, porque ele sabe que tem que orar e pôr Deus à frente. E é assim que se resolve os problemas e as dificuldades, irmãos. E vai se resolvendo tudo. As coisas vão, a luz vai aparecendo, vai desembaraçando as situações, e Deus vai solucionando os problemas todos na tua vida. E aqui diz assim, Romanos diz assim: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Em Tiago 4,17 diz assim, aquele que, pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe por que ele fala sempre você pagar o mal com o bem? Irmãos, eu explico sempre isso nas minhas pregações. Mas é importante, porque de tanto falar, uma hora entra na cabeça, e a pessoa começa a praticar. Quando você paga o mal com o bem, não é que você está fazendo bem para aquela pessoa, não. Você está fazendo bem para você mesmo. Porque se você é uma fonte de água, que joga água para cima, o que cai sobre você? Água. Mas se essa água for a bênção, cai sobre você o quê? A bênção. E se for palavra de maldição, cai sobre você o quê? A maldição. E você conhece pessoas que de cada 10 palavras, 9 é palavrão. E tu não leva uma pessoa dessa na tua casa, porque ela é contaminada pelo palavrão que ela fala. Mas se você na verdade entende o que Jesus fala, paga o mal com o bem, seja um abençoador, fala bênção para as pessoas. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. É você, pagar o mal com o bem, porque o bem vence. O bem na verdade vai fazer bem para você. Você não tem que descer ao nível da pessoa que é má. Você não tem que descer ao nível da pessoa que está te xingando para igualar a ela. Mas você tem que manter a tua paz de espírito, manter no teu patamar, naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus colocou no teu coração, se é que tem aí no teu coração. Mas se você é um crente que busca servir fielmente com o Senhor, mantenha o teu nível de paz em meia tribulação, em meia luta. Não desça, não, por que você não respondeu à altura? Se você respondeu à altura, você desceu ao mesmo nível. Então mantenha no teu nível, deixa na mão de Deus. Saiba que é o seguinte, Deus está no controle, Deus está vendo tudo, e Ele responde. Irmãos, isso é tão certo como 2 de 2 é 4. Certa vez lá em Rondônia, eu já contei testemunho, vou contar outra vez. O que aconteceu? Eu ia entrar na igreja, vinha com o menino no suporte da bicicleta, a igreja na frente dela estava tudo escuro. Um cara de moto quase me atropelou, parou meio metro longe de mim, tirou o capacete e me xingou mais 2 vezes, mas me xingou feio mesmo, com a vontade. Eu fiquei chateado aquele dia. Era umas 9 horas da noite, não, 8 horas da noite, antes no início do culto. Aí eu falei, eu não te vi, rapaz. Me xingou 2 vezes. Aí ele falou, vamos entrar na igreja. Eu entrei na igreja. Aí eu fui dobrar o joelho para orar. Eu falei, Senhor,
Eu vim de tão longe para cá, larguei tudo para lá, para ser xingado na porta da sua casa aqui. O cara me xingou 2 vezes com um palavrão tão feio na frente de todos os irmãos aqui. Senhor, olha, eu tô triste, mas põe ele na mão de Deus, eu entrego ele nas tuas mãos, Senhor. E me dá uma palavra para mim poder fazer o culto de oração aqui, que eu tô até sem chão. Aí Deus me deu a palavra, eu fui lá para frente e estava lendo a palavra. Aí daqui a pouco, eu estava falando para os irmãos, olha, era para mim estar indo para uma ambulância, para o hospital agora. E aqui na frente quase foi atropelado por uma moto. Quando eu estava falando, quase foi atropelado por uma moto, o rapaz lá no muro, na porta da igreja. Ei, o rapaz da moto sou eu. Aí eu falei assim, não, tudo bem, eu mandei ele entrar, né? Eu falei assim, não, eu estou com pressa. Aí falou de novo, ei, o rapaz da moto sou eu vim aqui para te pedir perdão. De lá da veio me pedir perdão. Eu falei, eu te perdoo, vai em paz. Aí ele pegou e foi embora. O cara era traficante, estava com moto grande e estava armado. E estava com droga na moto. Eu fiquei sabendo depois. Na hora eu não sabia. Para me dar um tiro não custava nada. Mas veja como Deus faz. Fez ele voltar para me pedir perdão. 2 vezes assim como ele me xingou. Isso aconteceu por causa do verídico. Então quando você ora pelo amor de Deus, acontece, irmãos. Deus toma a tua causa em juízo. E não demora não, viu? Resolve logo. Teu Deus toma a tua causa em juízo e traz a solução. Creia nisso, irmãos. Aqui diz assim, ó. E os que sofrem, deixa eu ver aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só. Bem-aventurados os que sofrem perseguição porque é justo. O que sofre perseguição porque é justo perante Deus, porque deles é o reino dos céus. Sofrer perseguição faz parte do que está escrito, irmãos. O crente ser perseguido faz parte do que está escrito. Jesus está falando aqui. Aqui diz assim, ó. Bem-aventurados sois vós quando injuriarem, quer dizer, quando te aborrecerem e perseguindo você e mentindo disserem todo mal contra você por causa de Jesus. Quando fizerem isso, quando na verdade trouxerem todo, sabe, te injuriarem, te perseguirem ou falarem mal de você, porque você serve a Deus, é para você ficar nervoso e retribuir na mesma moeda? Não! É para você se alegrar, porque você está servindo a Deus. Os discípulos apanharam na prisão lá, saíram da prisão glorificando a Deus, porque sofreram pela causa de Cristo. Então, essa caminhada de ser cristão não é glória para o crente, não. É perseguição muitas vezes, é injúria, é falar mal de você, sabe, falar pelas costas, querer te aborrecer, mas você tem que fazer o quê? Orar. Não é ficar chorando pelos cantos, se lamentando, olha, estão falando mal de mim, porque eu sou crente, eu vou abandonar Jesus. Muitos fazem isso, né? Eu vou abandonar a igreja, vou deixar de ir para os caminhos do Senhor, mas aí vai se agarrar com o cão, né? Vai se agarrar com o diabo. Não é por aí não, irmãos. Jesus não te deixa, não te abandona. Nós cantamos aqui, nada pode nos afastar do amor de Cristo. Uma vez que você é de Deus, você sempre vai ser de Deus. Porque uma vez filho, não tem ex-filho. Tem ex-filho? Até os de Jó, que morreram, os 10, ele teve mais 10 filhos, porque os que morreram não deixaram de ser filho. De qualquer jeito ele recebeu em dobro. Os 10 que partiram, mais 10 que nasceram. Ele também teve em dobro os filhos, porque os que morreram não deixaram de ser filho. Está entendendo? Uma vez filho, sempre filho. Uma vez que tu se converteu e Deus entrou com providência, o Espírito de Deus se uniu ao teu espírito e convenceu que você é filho de Deus, nada pode roubar isso do teu coração, nada pode tirar isso de você. Entende isso? Então, quer dizer, se esse espírito está ligado ao teu espírito, vai te convencer que você é de Deus,
Não é o pastor que vai convencer que você é de Deus. Não é a Bíblia que vai, mas é a palavra, o poder do Espírito Santo de Deus que se une ao teu espírito e convence que você é de Deus. Que convence que você é do Senhor. E aqui diz assim, ó: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você não é o único que é perseguido, não. Você não é o único que é injuriado. Você não é o único que falam pelas costas, ou querem te maltratar, ou querem te prejudicar porque você é crente, não. A Bíblia aqui fala que os profetas também passaram por isso. Muitos foram mortos pelo fato de servir a Deus. E até o dia de hoje, no país muçulmano, muitos morrem por ser cristão. E você está disposto a pagar o preço? A morrer por amor a Cristo? Ele morreu por você. E você? Está disposto a morrer por Ele? Ou se tiver um risco de morte, você vai negá-lo? Irmãos, ser cristão é o caminho sem volta. Ser cristão é vencer a morte. É entender que se eu fechar os olhos aqui, eu vou abrir na presença de Deus nos céus. E essa vida aqui é só um momento, mas passa. Então, a caminhada cristã, irmãos, é luta, dificuldade, é injúria, perseguição, fome, nudez, espada, sabe, várias situações que passam, mas nada disso pode te afastar do amor de Deus. Deus continua te amando com todas as forças, nunca deixou de te amar. O amor dele nunca enfraqueceu. O amor de Deus por você nunca enfraqueceu, nunca ficou mais ou menos, nunca teve um momento de diminuir. O amor dele continua o mesmo por você. Os teus pecados entristeceram o teu coração e fez você se afastar de Deus, mas o amor dele é o mesmo, porque ele não muda, ele continua te amando. Então volta enquanto é tempo, volta enquanto há esperança. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca o Senhor enquanto está perto, porque a volta do Senhor, esse tempo de ouvir a palavra, está se acabando, irmãos, está se findando. Qualquer hora a trombeta toca, é no piscar de olhos, e a igreja será arrebatada. Então, se volta ao Senhor enquanto é tempo. Se você não conhece, se renda, porque o mundo só tem te dado dor de cabeça, é só engano, só coisa ruim. Mas Deus tem o melhor para você, para mim, para todos nós. Basta se render a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e que essa palavra fique no teu coração, irmãos. Você possa se render a Deus e entender que as bem-aventuranças para os dias atuais é para nós. Amém? Pastor.